Oi, gente, bom dia, bom dia. Hoje vamos continuar com a nossa leitura do livro da Joyce Meyer, A Mãe Confiante. Hoje a gente já está no 6º capítulo, né? Vamos continuar com essa leitura que está sendo muito edificante, tanto para mim também, que estou lembrando bastante coisa, né? E está sendo super legal continuar lendo esse livro. Ah, isso. Esperar chegar um pouco de gente. Ah, legal. Bom dia, Miguel. É, vamos lá então, vamos começar. Esse é o 6º capítulo, né? Como que eu falei antes. Faça uma pausa e creia. Ser mãe pode ser um dos trabalhos mais exaustivos que existem. Como a maioria das mães, cheguei a essa conclusão assim que meu primeiro bebê nasceu. E com a chegada de cada novo filho, isso se tornava mais claro para mim. Lembro-me claramente de um período no qual minha filha, ainda pequena, teve cólicas por semanas. Ela chorava durante a noite inteira, todas as noites ao longo de semanas. Eu precisava tão desesperadamente dormir que telefonei para o médico e dei a ele um ultimato. Ou você me dá alguma coisa para nocautear essa criança, ou você me coloca em um hospício, porque não suporto mais isso. Não tenho dúvidas de que você sabe o que eu estou falando. Ainda que já faça muitos anos que você não tem um berço ou uma mamadeira em sua casa, como mãe, você ainda enfrenta dias em que se sente esgotada por causa de tudo o que precisa fazer. Dias em que dá tanto de si mesma que você chega a ter a sensação de que não lhe resta mais nada para dar. Dias em que as exigências da maternidade sugam tanto as suas forças físicas e emocionais que você sonha em sair de férias. Ir para algum lugar bem longe, sozinha. Sente vontade de fugir de casa algumas vezes senti vontade de desculpa, gente. Senti vontade de fugir de casa algumas vezes em minha vida, e você provavelmente sentiu o mesmo. Todas nós temos dias desse tipo. Nenhuma mãe está livre deles. Quer sejamos donas de casa ou trabalhemos fora, quer estejamos casadas ou sejamos solteiras, quer nossas contas bancárias sejam gordas ou mirradas, todas nos sentimos esgotadas. Por definição, estar esgotado significa estar sem força ou resistência, não ter mais vigor ou frescor, ter seus recursos internos esgotados. Significa que você não tem mais prazer no que faz. Significa também que você está em um território perigoso. Descobri, e você provavelmente também descobriu, que se eu ficar excessivamente cansada, logo perco o controle das minhas emoções e fico rabugenta. Tomo más decisões, sinto-me tentada a comer demais e a gastar demais. Sinto pena de mim mesma e tendo a não resistir à tentação. Não é de admirar que a Bíblia diga que o diabo procura esgotar os santos. Isso está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Quando estamos esgotadas. Quando estamos esgotadas, deprimidas, sob pressão, e mal somos capazes de nos arrastar de um lado para o outro, somos uma presa fácil para ele. Portanto, se quisermos ser o tipo de mães que aspiramos ser, não podemos nos dar ao luxo de nos permitir ficar esgotadas. Precisamos garantir que estamos descansadas e renovadas todos os dias. Assim, vendo nesse pedaço aqui que ela falou, parece ser tão fácil, né? Mas ela vai dar uma resposta muito boa agora para quem, né? Isso foi para mim também, gente. Serviu muito para mim, porque quando logo que nasceu o Benjamin, eu me senti esgotada. Teve um período bem longo que ele não dormia.
Então, realmente, o esgotamento vem, né? E a gente realmente não aguenta com tudo aquilo que tem que fazer. Mas lá, férias permanentes. Quase posso ouvir você rindo agora. Ah, tudo bem, está certo, Joyce. Vou fazer isso. Todas as vezes que ficar um pouco cansada, vou simplesmente sacar um pouco de dinheiro que ganhei na loteria, vou deixar as crianças com a Mary Poppins e vou passar alguns dias no Caribe, deitada em uma rede e tomando água de coco. Se for isso que está imaginando, eu lhe garanto, não estou sugerindo isso. Entendo que você não pode literalmente tirar férias físicas todas as vezes que ficar cansada. Há uma boa chance de que não consiga sequer encontrar tempo para uma soneca. Mas há algo que você pode fazer. Você pode aceitar a oferta que Jesus fez em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 29. Ela vai dar o que tem na Bíblia, né, a respeito disso. Tudo ela traz na Bíblia o que tem do descanso, né, como foi falado nos outros capítulos também, né? Venham a mim, todos vocês que trabalham e estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu acalmarei, aliviarei e renovarei as suas almas. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, porque eu sou gentil, manso e humilde, simples de coração. E vocês encontrarão descanso, alívio, tranquilidade, renovo, lazer e serenidade de abençoada para as suas almas. Eu falo sempre que isso serve para não só a gente como mães, mas serve para todas as pessoas, para levar para a vida inteira, em todas as áreas da vida, né? É isso que eu sempre falo. Esse livro não serve só para mãe, serve para a gente mesmo, para nós em todas as áreas da nossa vida. Pense por um instante nas palavras que Jesus usou neste versículo. Quando você as lê nessa versão da Bíblia amplificada, elas descrevem perfeitamente o que toda mãe esgotada anseia: descanso, tranquilidade, lazer e serenidade abençoada. Não sei o que vem à sua mente quando ouve essas palavras, mas elas me soam como o tipo perfeito de férias. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele está nos prometendo férias, não para o nosso corpo, mas para nossas almas. Imagine viver todos os dias com sua alma em férias. Imagine criar seus filhos, administrar sua casa, cuidar dos negócios, do escritório e cumprir todas as obrigações da vida. Tudo isso experimentando um estado de descanso sobrenatural. Essa é a maneira como Jesus disse que poderíamos viver. Não estou sugerindo que ele nos prometeu uma vida sem problemas. Ele não fez isso. Ele disse que nós não temos de deixar que os problemas da vida nos esgotem. Podemos nos ligar a Jesus e deixar que ele retire o nosso fardo. Pense em dois bois presos um ao outro, um fraco e o outro infinitamente forte. O fraco não precisa se esgotar. Ele não precisa se preocupar com o fato do trabalho ser muito difícil ou do fardo ser pesado demais. Tudo o que precisa fazer é manter o ritmo e deixar que a força infinita do seu companheiro de jugo faça por ele tudo o que ele não pode fazer. Nossa, lindo isso aqui, né, gente? Eu estava antes pensando exatamente nessa parte aqui do livro, mas eu não lembrava de qual livro que era que eu tinha lido essa parte. Então agora que eu li, eu falei, gente, é esse livro, que incrível. Porque quando a gente se sente fraco, é quando a gente está forte, mas a gente está forte em Cristo, né? É assim que a gente tem que seguir. Hebreus 4 refere-se a esse estilo de vida como entrar no descanso de Deus e diz que essa é a vontade dele para todos nós. Infelizmente, porém,
Poucos cristãos experimentam esse descanso de forma contínua. Embora tomem o jugo de Jesus sobre eles no momento da salvação, depois que são salvos, eles o retiram novamente e se desgastam tentando carregar o fardo da vida sozinhos. É o que a gente fala de vez em quando também, né? Que a gente tenta fazer a força com o nosso braço e não entrega realmente a Deus, a Jesus, as coisas mais pesadas, né? Que a gente, às vezes, por falta de acreditar mesmo que Ele possa resolver, a gente não entrega tudo para Ele. Como mães, nos tornamos vítimas disso com uma frequência. Você sabe o que quero dizer? Ficamos preocupadas porque nosso filho não é popular o bastante, então nos esforçamos até a exaustão, dando festas e convidamos todas as crianças da cidade para nossa casa. Talvez nos preocupemos que nossa filha adolescente se sinta inferior se suas roupas não forem de marca. Então gastamos além da conta no cartão de crédito para que ela se vista na moda. Podemos ter o medo de que o fato de trabalharmos fora faça nossos filhos se sentirem abandonados. Então, cedemos a todas as exigências deles e nos recusamos a lhes dizer não. Ao mesmo tempo, enquanto corremos até chegar à exaustão, o Senhor está dizendo: vocês não sabem? Vocês não ouviram? O Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Não há como esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao fraco e cansado, e àquele que não tem vigor, ele aumenta as forças, fazendo com que ele multiplique e transborde. Até os jovens desmaiam e se cansam, e os moços escolhidos tropeçam de fraqueza e caem de exaustos. Mas aqueles que esperam pelo Senhor, que têm expectativa nele, procuram por ele e esperam nele. Mudarão e renovação as suas forças e o seu poder. Eles erguerão as suas asas e, subindo para perto de Deus, como as águias sobem rumo ao sol, eles correrão e não se cansarão. Eles andarão e não desmaiarão, nem se fatigarão. Isso está escrito em Isaías, versículo 40, do 28, Isaías capítulo 40, do versículo 28 ao 31. Aqui está falando perfeitamente, né, que a gente tem que descansar em Deus, né? As coisas são o que são. O que você deseja conhecer? Se você deseja conhecer alguns segredos práticos sobre como viver com sua alma em férias, talvez seja interessante fazer um estudo acerca desses versículos. Eles não apenas nos dizem que não devemos nos cansar, eles nos dizem especificadamente o que podemos fazer para ficarmos sobrenaturalmente descansadas e renovadas. O versículo 28, por exemplo, nos lembra de que não há como sondar o entendimento de Deus. Ele sabe infinitamente mais do que nós e sempre saberá. Podemos deixar a cargo dele a solução de todos os problemas que não conseguimos resolver e, sob o cuidado dele, todas as circunstâncias desfavoráveis que somos incapazes de mudar. Não me importo de admitir que foi difícil para mim aprender a fazer isso. Passei anos perguntando: por que, Deus, por quê? Ou, quando, Deus, quando? Desperdicei uma quantidade enorme de energia mental e emocional lutando para consertar pessoas e situações que estavam totalmente além do meu controle. Era desgastante, mas com o tempo passei a entender que não eram exatamente as pessoas e as circunstâncias que estavam sugando minha energia. Era a atitude negativa com a qual eu lidava com elas. Geralmente gosto de perguntar: seu problema são as circunstâncias?
ao seu redor ou sua atitude? Definitivamente, meu problema durante muitos anos era a minha atitude. Essa era a má notícia, mas então descobri a boa notícia. Posso tirar férias dessas atitudes negativas quando quiser. Tudo o que tenho de fazer é parar de lutar e de me ressentir com as dificuldades da vida e decidir confiar no Senhor em meio a elas. Tudo o que tenho de fazer é adotar a atitude. As coisas são o que são. E com a ajuda de Deus posso fazer o que preciso fazer. Não me entenda mal, não estou dizendo que devemos aceitar passivamente as obras do diabo. Creio que Deus quer que tenhamos uma boa vida cheia de paz e alegria. Ele quer que sejamos abençoadas e que nossas necessidades sejam atendidas. O diabo vem apenas para roubar, matar e destruir. Devemos resistir a ele. Deus, porém, não nos redimiu de toda situação desafiadora e de todas as pessoas difíceis. Ao contrário, Ele muitas vezes permite essas coisas e pessoas em nossas vidas e faz isso apenas em um propósito, usá-las para o nosso bem. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tomar um chazinho, gente. A partir do momento em que entendemos isso, podemos viver vidas muito mais renovadas. Nossas almas podem descansar felizes em uma rede de confiança independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Desde que permaneçamos certas de que Romanos 8, 28 é a verdade. Todas as coisas cooperam e se encaixam em um plano para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamadas de acordo com o seu plano e propósito. Eu simplesmente adoro esse versículo. É maravilhoso esse versículo, a gente saber que todas as coisas cooperam, né? Mesmo os problemas, a gente vai entendendo depois que isso me aconteceu porque eu precisava aprender isso. É essa a dificuldade das pessoas às vezes, né? Não entender que os problemas vêm para poder a gente crescer, para poder a gente ver uma luz no final do túnel. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente engrandece o problema e esquece da solução. A gente foca no problema esquecendo da solução. Então, o problema fica gigante, a gente não consegue achar a solução, mas, enfim, é esse o pensamento que a gente tem que ter. Pensamento positivo, esse aí que ela falou antes, né, um pouco na questão dela, que ela pensava muito negativamente, né, e confiar em Deus, e depois pensar que os problemas vêm, porque não é que não vão ter problemas a gente vai ter problemas sim, mas a gente pode descansar em Deus e saber que esse problema vai ser um propósito muito maior para a nossa vida. Talvez você diga, mas simplesmente não consigo entender como Deus poderia extrair algo de bom dos problemas que estou enfrentando. Foi o que eu falei antes, né? Gostaria que ele simplesmente me dissesse o que está fazendo. Eu entendo você. Sinto mesmo algumas vezes, mas descobri que Deus raramente compartilha comigo exatamente o que ele pretende fazer e como. Ele quer que eu simplesmente confie nele. Deus quer que eu diga, mesmo quando não entendo ou quando a vida parece injusta, ou quando estou sofrendo tanto que mal posso suportar. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu já tinhas a solução para esse problema antes mesmo dele aparecer. Embora eu não saiba o que estás fazendo a respeito desse assunto, creio que me amas e sei que farás algo de bom. Por isso, não vou me preocupar ou ficar ansiosa. Vou descansar em ti. Foi realmente o que eu falei antes, né? Que a gente descansar nele e confiar, entregar os problemas para ele, né? E a gente vai realmente descansar.
gente. Dois meninos muito inteligentes. Se você alguma vez tiver a sensação de que não consegue relaxar e confiar em Deus, pense em Sonia Carson. Ela é uma mãe que começou a vida tendo que superar muitos obstáculos. Nascida em uma família de 24 filhos, ela cresceu em uma atmosfera de pobreza e abuso. Sônia casou-se aos 13 anos com um homem muito mais velho, esperando ter uma vida melhor. Mas em vez disso, depois de ter 2 filhos, ela descobriu que o seu marido tinha outra esposa e outra família. Sem ter nenhuma outra boa opção, Sônia divorciou-se dele e começou a criar seus 2 filhos sozinhas. Como uma mulher negra nos anos 60, que havia estudado apenas até a 3ª série do ensino fundamental, Sônia estava totalmente despreparada para o que a vida havia lhe reservado. Por essa razão, durante os primeiros anos após seu divórcio, ela lutou contra a confusão mental e uma perigosa depressão. Sempre que as coisas ficavam muito difíceis e Sônia tinha a sensação de que não poderia suportar, ela enviava Curtis, de 10 anos, e Ben, de 8 anos, para ficar com os amigos ou vizinhos por algumas semanas. Ela organizava tudo para que os meninos se divertissem tanto enquanto ela estava fora, que eles nunca imaginaram que sua mãe passava aquela semana secretamente internada em uma instituição para doentes mentais, tentando se recompor e encontrar uma maneira de fazer o que tinha de fazer. Esse daqui tem até... A gente tá indo no cabelo aqui. Esse daqui é o livro, um filme, né, que tem. Vou dar continuidade aqui para vocês, depois eu falo do filme. Eu também assisti esse filme. É muito interessante essa história aqui. Realmente de superação, né, de mãe. Felizmente, Sonia Carson era corajosa o bastante e esperta o bastante para pedir ajuda quando precisava. Primeiramente às outras pessoas e finalmente a Deus. De modo que não demorou muito para que ela não precisasse mais fazer aquelas viagens secretas. Na verdade, ela se tornou tão forte e tão cheia de esperança que nada podia abalá-la. Nem a escassez de alimentos na despensa, nem o preconceito racial que seus meninos sofriam na escola, nem o fato de que ela às vezes trabalhava em 3 empregos diferentes, passando horas cuidando das casas e das famílias de pessoas ricas, em troca de salários mínimos enquanto seus próprios filhos ficavam sozinhos em casa. Nem mesmo as notas baixas que o jovem Ben levava para casa do seu boletim ou sua reputação como o pior aluno da turma da 5º ano da escola elementar Higgins conseguiam abalá-la. Sônia se recusava a permitir que qualquer dessas coisas roubasse a sua confiança em Deus. Tudo vai ficar bem, ela dizia a Curtis e a Ben. Eles acreditavam nisso, porque ela mesma acreditava nisso convictamente. E quando eles conversavam com ela sobre suas próprias dificuldades, ela sempre os apoiava na direção da fonte de sua fé. Vocês devem pedir ao Senhor, ela dizia, e Ele os ajudará. Depois de adulto, Ben escreveu acerca de um dia específico no qual a confiança de sua mãe em Deus ajudou a determinar o curso da sua vida. Ele havia ido com ela a um dos muitos cultos na igreja que eles frequentavam. O tema do sermão eram os missionários médicos que trabalhavam no exterior e ajudavam pessoas a viver vidas mais felizes e saudáveis. É isso que quero fazer, eu disse à minha mãe, enquanto voltávamos para casa. Quero ser médico. Posso ser um médico, mamãe? Benny, ela disse, ouça-me. Paramos de andar e mamãe me olhou dentro dos olhos. Então, colocando suas mãos nos meus ombros magros, ela disse, se você pedir algo ao Senhor e acreditar que Ele o fará, então isso acontecerá. Creio que posso ser um médico. Então, Benny,
Você será um médico, ela disse com firmeza. Começamos a andar novamente. Agindo com fé na capacidade de Deus de ajudar seus filhos a superarem os vários obstáculos que eles encontrariam, Sônia estabelecia um tempo limitado para os meninos assistirem à TV e exigia que lessem e escrevessem relatórios sobre 2 livros por semana. Ela rabiscava os relatórios com um sinal de aprovado, sem jamais permitir que eles percebessem que ela não podia lê-los. E quando professores pessimistas davam motivos para duvidar das chances de seus filhos terem um futuro brilhante, Sônia continuava dizendo: tenho 2 meninos inteligentes, 2 muito inteligentes. Não é de admirar que as palavras dessa mãe tenham se tornado realidade. Curtis destacou-se nos estudos e tornou-se engenheiro mecânico. Ben formou-se em Iowa, conquistou seu diploma de medicina na Universidade de Michigan e tornou-se um dos mais renovados cirurgiões do mundo. Ele é conhecido mundialmente por liderar a equipe cirúrgica que realizou com sucesso uma das operações mais revolucionárias já feitas, a primeira separação de 2 gêmeas siamesas unidas pela cabeça. Simplesmente sensacional. Eu aconselho vocês a assistirem esse filme também. Trave suas asas para cima. Eu acho que tá já acabando, gente. Tá, quase acabando. Como uma mãe que começou sua trajetória cercada por circunstâncias tão trágicas, pôde alcançar um triunfo como esse? Só existe uma explicação. Ela parou de perguntar: por que Deus? Por quê? E escolheu acreditar que Deus faria com que todas as coisas cooperassem para o seu bem. Ela parou de tentar carregar sozinha o fardo das suas circunstâncias, representavam o fardo que suas circunstâncias representavam e dividiu seu jugo com Jesus. Ela decidiu fazer o que Isaías 40 diz, e esperar no Senhor. Quando digo que ela esperou no Senhor, está claro que não estou dizendo que ela ficou sentada sem fazer nada. Esperar no Senhor não é isso. Significa depender dele com fé e expectativa. Significa crer na sua palavra e descansar na sua fidelidade, mesmo quando os ventos da adversidade estão fazendo barulho ao seu redor. Isaías assemelha isso ao que uma águia faz quando encontra uma tempestade. Em vez de se cansar lutando contra os ventos, ela trava as asas para cima e deixa que as correntes a ergam cada vez mais alto até que ela esteja acima da tempestade. E ali ela descansa e voa em paz. Como mães, podemos fazer o mesmo. Quando a turbulência nos esgotar e ameaçar nossa família, podemos travar nossas asas para cima, confiando nas promessas de Deus. Promessas como essas: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, confiem e fiquem confiantes, que lhes será concedido e vocês o receberão. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todos os seus filhos serão discípulos, ensinados pelo Senhor e obedientes à sua vontade. E grande será a paz e a calma imperturbável dos seus filhos. Isso está em Isaías 54, versículo 13. Quem ama e obedece ao Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegrias. Sua família será rica e famosa em toda a terra. Os filhos e netos deste homem direito serão abençoados por Deus. Isso está em Salmos 112, capítulo 1, versículo 2. Sim. Nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmos
capítulo 37, versículo 35. Ali eu falei errado mesmo, gente, ó, consertando aqui. O Salmos é o capítulo 112, versículo de 1 a 2, é esse anterior. Agora aqui, ó. Nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Esse aqui está em Salmos, capítulo 37, versículo 25. No reverente temor do Senhor, cheio de adoração, há forte confiança, e seus filhos sempre terão lugar de refúgio. Esse daqui está em Provérbios, capítulo 14, versículo 26. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados, felizes, afortunados e invejáveis são os seus filhos depois dele. Está em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Porque o Eterno é seu refúgio, e o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Esse aqui está em Salmos 91, versículo 9 ao 10. O amor do Eterno é para sempre. Acompanha eternamente os que o temem, e a ele e aos seus filhos. Salmo capítulo 103, versículo 17. Não quero espiritualizar demais as coisas aqui. Todas as mães passam por momentos em que se sentem fisicamente esgotadas, e o que mais precisamos nessas horas é de ajuda natural ou prática. Precisamos de alguém para levar o lixo para fora, ou para lavar a louça, ou para separar a roupa suja. Quando você precisar desse tipo de ajuda, peça. Deixe que seus filhos a ajudem de alguma maneira. Eles podem não fazer as coisas como você faria, mas é melhor ter uma ajuda que não seja ideal do que ajuda nenhuma. Por outro lado, quando não for apenas seu corpo, mas a sua alma que estiver esgotada, faça uma pausa espiritual. Passe alguns minutos de férias com Jesus. Pegue sua Bíblia e passe todos os minutos que puder diante do trono da graça. Sustente suas asas espirituais para cima com as promessas de Deus e suba até Ele com asas como as da águia. Descanse e voe alto. Aí assim a gente terminou o 6º capítulo hoje do livro. Aqui. Esse a gente está indo, para quem não está pegando só o final, da Joyce Meyer. Nós estamos lendo esse livro aqui. Amanhã vamos fazer o 7º capítulo. O título é Nada de Sentir Medo. Esse daqui é muito interessante também. Mas vamos deixar para amanhã, né? Esse. Como todo está sendo assim, muito interessante. Esse aqui é simplesmente de ajuda realmente para levar para a vida. Isso aqui, como eu falo, né? Para todas as áreas da vida a gente pode levar esses ensinamentos que a Joyce está falando nesse livro. Porque para a gente descansar no Senhor, amanhã vai falar que é para a gente não ter medo. Uma coisa que falou no anterior, que eu li sexta-feira, que falou o que Jesus faria se a gente tivesse em qualquer situação, né? A gente tem que pensar o que Jesus faria. Então, assim, realmente, gente, isso aqui é pra gente levar para a vida inteira, pra gente levar para tudo que a gente for fazer, né? É claro, você fala assim, mas é tão fácil falar, mas, assim, se a gente começar, se a gente der o primeiro passo, a gente vai alcançar tudo aquilo que a gente precisa, que a gente realmente deseja. Eu tenho certeza disso. Bom dia para vocês, um beijo no coração para todos e até amanhã.